Nesta sexta-feira, 31 de janeiro de 2025, o mercado de câmbio apresentou um cenário de baixa para o dólar em relação ao real, após uma abertura que indicava um desempenho positivo. Essa movimentação ocorre em um dia marcado pela formação da PITAX, que é a taxa de referência para operações de câmbio e que acontece no fim de cada mês. O dólar acumulou uma queda de 5% ao longo de janeiro, o que contribui para a pressão técnica observada atualmente no mercado. Às 10h36, a cotação do dólar à vista mostrava uma baixa de 0,22%, sendo negociado a 5,84 tanto na compra quanto na venda. Na B3, o dólar futuro para fevereiro, que é o contrato mais líquido do momento, também apresentava uma queda de 0,70%, cotado a 5,84 pontos. No fechamento da quinta-feira anterior, o dólar à vista já havia encerrado em baixa de 0,26%, com a cotação estabelecida em 5,85, o que representa o menor valor registrado desde 26 de novembro do ano passado, quando a moeda foi encerrada a 5,81. Além disso, o Banco Central anunciou a realização de um leilão de até 15 mil contratos de swap cambial tradicional, com o objetivo de rolar o vencimento que está previsto para 5 de março de 2025. Essa medida visa garantir a estabilidade do mercado cambial e a continuidade das operações financeiras. No que se refere ao dólar comercial, as taxas de compra e venda estavam fixadas em R$ 5,84. Para o dólar turismo, as cotações eram de R$ 5,96 na compra e R$ 6,14 na venda. Esses valores são acompanhados de perto por agentes econômicos que buscam entender as dinâmicas do mercado e suas implicações na economia brasileira. Outro ponto importante a ser destacado é o déficit primário do setor público consolidado, que atingiu 47,55 bilhões de reais em 2024. Esse número, embora ainda negativo, ficou abaixo da mediana das projeções do Projeções Broadcast, que estimavam um déficit de 48,80 bilhões. A taxa de desocupação no Brasil também foi divulgada, fixando-se em 6,20% no trimestre encerrado em dezembro, o que está no teto das expectativas de analistas que esperavam uma taxa entre 5,90% e 6,20%, com uma mediana de 6%. Neste contexto, o mercado também está absorvendo as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que comentou sobre a taxa Selic, afirmando que ela se encontra em um patamar que desacelera a economia. Haddad alertou que, se a Selic já está muito restritiva, um aumento excessivo pode ser contraproducente. Após o presidente Lula não se comprometer com novas medidas de contenção de gastos, Haddad ressaltou que a revisão do orçamento é uma prática rotineira, destacando que mudanças de rota podem ser necessárias. O ministro também revisou as projeções de crescimento do PIB, reduzindo a expectativa de 3,50% para 2,50% em 2025. Essa revisão ocorre após a elevação da Selic para 13,25% na quarta-feira, sem que o governo indicasse os próximos passos após a nova alta contratada de 1 ponto percentual para março. Essa situação gera incertezas no mercado, que começa a questionar a continuidade do ciclo de aperto monetário a partir de maio. Em uma perspectiva internacional, na noite da quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas de 25% sobre produtos do México e do Canadá, além de ameaçar taxar em 100% as importações dos países do BRICS, caso tentem substituir o dólar em suas relações comerciais. A Rússia, por sua vez, declarou que não houve discussões sobre a criação de uma moeda comum entre os países do BRICS. Essa advertência coloca o governo brasileiro em uma posição delicada, uma vez que o Brasil assumiu a presidência do grupo em 1 de janeiro e terá a responsabilidade de organizar as reuniões e definir as prioridades da agenda até julho, quando está prevista uma cúpula com os chefes de Estado no Rio de Janeiro. O presidente Lula, em resposta às possíveis tarifas, afirmou que se os produtos brasileiros forem taxados, o Brasil adotará medidas recíprocas, sem, no entanto, mencionar as ameaças aos BRICS feitas por Trump. O ministro Fernando Haddad também comentou sobre a situação, afirmando que não faz sentido os Estados Unidos taxarem produtos brasileiros, dado que a balança comercial entre os dois países está equilibrada. A agenda econômica desta sexta-feira inclui a divulgação de dados relevantes, como as pesquisas sobre inflação PCE dos Estados Unidos e da Alemanha, além da participação da diretora do Federal Reserve, Michelle Bowman,
em um evento que ocorrerá às 10h30, 2 dias após o Banco Central americano decidir manter suas taxas de juros inalteradas. Recentemente, as vendas no varejo alemão apresentaram resultados abaixo das expectativas, com uma queda inesperada, o que pode impactar as decisões futuras dos mercados.